Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Intramuros. Hoje será de responsabilidade dos preceptores, e quem vai nos falar é a Larissa, que foi orientada pelo Márcio. Eu gostaria de saber, vou parar o microfone, se o pessoal do fundo ouve. Vocês conseguem ouvir aí? Então, bom, se alguém não conseguir ouvir, só me avisa que eu pego o microfone. Todo mundo ouve daqui. Esse aqui é mais pessoal, não é? Posso todo mundo aí ouvir? Escuta bem, qualquer coisa, levando a mão. Será que é melhor? Resolvido. Bom dia a todos. Eu sou Larissa, sou residente do segundo ano aqui em Tóquio. Vou apresentar o tema de tratamento do hiperaldosteronismo primário, orientado pelo Dr. Márcio. Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E iniciando então pela definição do que é o hiperaldosteronismo primário, é a secreção autônoma e inapropriada de aldosterona, independente do sistema renina-angiotensina e do potássio sérico, e não é suprimida pela sobrecarga de sódio. Então, começando a falar sobre o geral da hipertensão arterial sistêmica, 85% ainda prevalece do diagnóstico de hipertensão primária essencial. Mas o que a gente tem que prestar atenção é nesses 15% de causa secundária da hipertensão arterial sistêmica, que podem ter outros diagnósticos tendo um tratamento específico para cada doença. Dos 15% da apresentação de causa secundária, a gente tem, em primeiro lugar, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, em cerca de 25% a 50% dos casos, o hiperaldo primário entre 5% a 25% dos casos, a doença renal crônica em 14% dos casos, e ainda 2% a 20% dos casos, dependendo da literatura, pode ser uma hipertensão induzida, então, por álcool ou outras drogas. A prevalência do hiperaldo aumenta conforme a gravidade da hipertensão arterial sistêmica. Então, no estágio 1, a prevalência gira em torno de 3%, enquanto na hipertensão resistente, a gente tem na literatura, variando um pouco, mas cerca de 20% dos pacientes com hipertensão arterial resistente, eles podem ter o diagnóstico de hiperaldo, da importância de investigação e tratamento. A hipertensão resistente, ela é classificada, então, quando o paciente tem o controle da pressão arterial sistêmica com 4 ou mais antihipertensivos, ou quando ele tem o não controle da pressão arterial com 3 antihipertensivos, sendo um deles preferencialmente o diurético, outro o IEC-BRA e o outro o bloqueador de canal de causas otimizadas. Essa é uma meta-análise que traz a importância dessa diferenciação, então, entre hipertensão arterial essencial e hiperaldo primário, onde o hiperaldo primário apresenta um aumento do risco cardiovascular, principalmente, então, com aumento de fibrilação atrial, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral, da importância de a gente fazer essa diferenciação. Então, eu vou trazer um caso clínico aqui do nosso serviço de hiperaldo bilateral para exemplificar essa aula. Então, essa paciente é do sexo feminino, de 57 anos, natural procedente de São Paulo. É uma paciente que referia hipertensão arterial sistêmica desde 2009, de difícil controle, já em uso de 5 classes de antihipertensivos. Referia dosagem de litro de potássio, mas não tinha hipocalemia nos exames. De antecedentes pessoais, uma paciente com obesidade grau 3, depressão grave com necessidade de eletroconvulsoterapia, mioma com sangramento uterino anormal, policistectomia e tinha uma imagem de tomografia de crânio com evidência de um evento isquêmico prévio. Não tinha nenhum antecedente familiar relevante para essa história.
Então, ela fazia uso já na primeira consulta de 5 antipertensivos em doses otimizadas, dentre eles spironolactona 200 miligramas. E nessa apresentação a gente vai falar muito sobre o Define DM12, que é uma padronização da OMS para o uso dos antipertensivos, a fim de que cada paciente tenha uma numeração para que a gente consiga comparar tanto com ele mesmo quanto com outros pacientes. Então, cada antipertensivo recebe uma pontuação pela OMS, onde o total desse paciente deu um valor de 11,66. Então, o que a gente tinha antigamente, em 2016, né, no penúltimo guideline, é que a gente deveria rastrear hiperaldo primário apenas em algumas situações específicas. Entre elas, hipertensão com hipocalemia espontânea ou induzida por doses iniciais de diurético, hipertensão incidental adrenal, hipertensão mais de 3 vezes maior do que 150 por 100, hipertensão resistente, hipertensão e história familiar de hipertensão ou doença cerebrovascular em idade precoce, que seria com menos de 40 anos, hipertensão em parentes de primeiro grau, de pacientes com hiperaldo primário, e hipertensão em diagnóstico de fibrilação atrial sem causa aparente. Isso mudou recentemente, então o que a gente tem tanto pela Sociedade de Cardiologia quanto pelo endócrino é que todo paciente com hipertensão arterial sistêmica deveria ser rastreado para hipertensão, para hiperaldo primário. Então, em 2024, o último guideline europeu da cardiologia já indicava esse tratamento para todos os pacientes com pressão maior do que 14/9. A Sociedade Americana de Endocrinologia esse ano, no último guideline, também teve a mesma indicação concordante. E a Sociedade Americana de Cardiologia ainda deixa como recomendação o rastreamento apenas dos pacientes com algumas características, como presença de hipocalemia, história familiar de hiperaldo primário, história de hipertensão resistente, mas eles colocam como 2B de recomendação que todo paciente com hipertensão no estágio 2 deveria ser rastreado para hiperaldo. Então, esse é o nosso último guideline, o Guideline Society, publicado aqui em 2025. E o porquê dessa recomendação, que mudou tanto, então, de 2016 para 2025. O hiperaldo primário, ele, por si só, independente da pressão arterial, ele tem um aumento tanto de mortalidade quanto de morbidade. E é uma doença que, se diagnosticada precocemente, a gente consegue mudar a história natural da doença, diminuindo o risco cardiovascular do paciente, diminuindo, então, lesões de órgão-alvo. E ao paciente, quando diagnosticado com hiperaldo, ele tem diferença no manejo, esse é o principal ponto. Ele é um paciente que deve ser diferentemente manejado do paciente com hipertensão arterial sistêmica. O tratamento é um tratamento que ele é disponível, então, nos casos bilaterais, o que a gente tem preconizado é o tratamento medicamentoso, mas nos casos que lateralizam, são pacientes que têm possibilidade de cura do hiperaldo de maneira cirúrgica. O malefício dessa terapia medicamentosa é muito pequeno, então é uma medicação que a gente já usa para hipertensão arterial sistêmica, então são pacientes que têm poucos malefícios desse tratamento, e o próprio rastreamento, ele tem tem risco mínimo de rastreamento, mesmo nos pacientes com falso positivo, a terapia, então, seria medicamentosa na maioria dos casos. Então, a nossa paciente, de 2019, ela tinha 5 antipertensivos, então, na sua história, e mesmo assim ela tinha uma pressão de 170%. No primeiro rastreio, ela já tinha uma renina bloqueada, uma aldosterona de 24,4 e uma relação aldo-renina maior do que 2, estando 6. Não tinha história de hipocalemia. Esse mesmo rastreio foi repetido em 2020, mesmo tendo um rastreio já positivo, não seria necessário, mas a pressão arterial continuava, então, acima da meta, a pressão em consultório dela era 230/120. O que a gente tem aqui no nosso serviço, então, é sobre o teste confirmatório. Será que essa paciente se encaixa? Então, depois do rastreamento positivo, ela é candidata ao teste confirmatório? Então, o rastreamento positivo de hiperaldo se dá quando o paciente apresenta uma aldosterona maior do que 10, uma relação aldo-renina maior do que 2, e lembrar sempre de corrigir a hipocalemia, porque os valores baixos de potássio, eles podem subestimar o valor da aldosterona no rastreio. E a gente só vai fazer essa relação, então, aldosterona e renina, estando também com uma renina abaixo, principalmente de 8,2, abaixo de 10.
Tem um paciente, então, rastreio positivo, se ele for classificado como hiperaldo grave, seria, então, uma renina supressa com aldosterona maior do que 20 e presença de hipocalemia, ele não tem indicação de teste confirmatório, ele pode ir direto para os exames de imagem. Como a nossa paciente não apresentava hipocalemia, ela teve indicação, então, do teste confirmatório. O teste confirmatório realizado pela paciente foi o teste da furosemida VO, que foi um teste validado aqui na nossa instituição pela tese da Thaís, em 2024. É um teste que ele tem validação interna, então, ele comparado com o teste da furosemida EV, que é um teste que a gente já tem como padronização, ele tem 97% de concordância com esse teste. Então, é um teste bom que poderia ser feito ambulatorialmente e que facilitaria, então, o teste confirmatório nos pacientes. E ele apresenta cerca de 95% de sensibilidade e especificidade. Então, é dosado no pré-teste aldosterona, renina e potássio, onde o paciente recebe, então, 80 miligramas da furosemida via oral e espera-se um delta de 2 horas para medir novamente os mesmos exames. No pós-teste, estando na renina abaixo de 10, o paciente, então, tem o teste confirmatório positivo para hiperaldo. Então, no último guideline, ele traz esse fluxograma, que primeiro a gente teria que pensar se o paciente ele tem possibilidade de lateralização para que a gente faça o teste confirmatório, os exames de imagem. Porque se a probabilidade for baixa ou intermediária, talvez seja um paciente que só se beneficie do tratamento medicamentoso e a gente não tem que seguir, então, com o cateterismo de veias adrenais e os exames de imagem. Então, as perguntas que a gente tem que fazer no início seria se o paciente apresenta hipocalemia, aldosterona alta e uma renina supressa. Isso vai indicar o risco dele lateralizar o cateterismo. Os pacientes que apresentam baixa probabilidade de lateralização, na verdade, são pacientes com aldosterona baixa, que nem teriam diagnóstico de hiperaldo primário, seria aquela classificação dos pacientes com hipertensão, com renina supressa, mas que, na verdade, não fecha o diagnóstico de hiperaldo primário. Esses pacientes são candidatos, então, à tentativa de tratamento com antagonistas dos receptores mineralocorticoides. Os pacientes, então, com probabilidade intermediária de lateralização, onde não preenche critério para baixa probabilidade nem para alta, são pacientes que têm que ser discutidos a possibilidade de se lateralizar o cateterismo. Esse é um paciente que seria candidato à cirurgia, senão não faz sentido também prosseguir com a investigação. O paciente apresentava, então, probabilidade intermediária. E os pacientes com alta probabilidade, então os pacientes que apresentam hipocalemia, uma aldosterona elevada, maior do que 20, e uma renina supressa, são pacientes que são candidatos aos exames de imagem. Nos pacientes que são candidatos a exames de imagem, eles também são candidatos, então, ao cateterismo de veias adrenais. Tem uma observação só, que os pacientes com menos de 35 anos, que têm presença de hiperaldo grave e adenoma unilateral, estando a outra adrenal sem alterações maior do que 1 centímetro, são pacientes que dispensam cateterismo de veias adrenais e podem seguir para a cirurgia. Então, essa é a tomografia da nossa paciente. Que não apresentava alterações. O último guideline também traz que todos os pacientes com adenoma adrenal, eles deveriam ser rastreados para consecreção de cortisol. Na nossa instituição, todos os pacientes fazem esse rastreio mesmo não tendo adenoma na tomografia. Então, o cortisol pós-dexa da nossa paciente foi de 1,1, ele foi supresso, então, pela dexametasona, não sendo necessário a medição da dexanemia. As indicações da nossa instituição para cateterismo de veias adrenais seria tomografia com adrenais normais, tomografia com espessamento ou nódulos bilaterais, se lesão adrenal unilateral em pacientes com diagnóstico de hipertensão após 40 anos pela possibilidade de incidentaloma adrenal, e lesão unilateral menor do que 1,5 centímetros em qualquer faixa etária. Os pacientes que não necessitam de cateterismo de veias adrenais na nossa instituição seriam os pacientes hipertensos antes dos 40 anos, que muda um pouquinho no último guideline, que ele considera 35 anos, hiperaldo grave, lesão unilateral inequívoca maior do que 1,5 centímetros,
estando a outra adrenal sem alterações, inclusive sem espessamento. Então, a nossa paciente tinha indicação de cateterismo de veias adrenais, e foi submetida, então, ao cateterismo na nossa instituição, e a primeira etapa na análise do cateterismo, a gente vê se ele foi adequadamente feito. Isso se dá, então, pela relação do cortisol, da veia suprarrenal, pelo cortisol periférico da veia cava inferior. A cateterização adequada, quando ambos os lados dão maior do que 3, no caso da nossa paciente foi 25 e 19,8. O segundo passo é a gente normalizar, então, a aldosterona em ambos os lados pelo cortisol produzido pela mesma adrenal. Então, dividir a aldosterona pelo cortisol, que deu 0,23 à direita e 0,66 à esquerda. Então, o terceiro passo seria a gente perguntar se os pacientes têm critério de lateralização, que é o principal objetivo do cateterismo. A lateralização se dá quando a aldosterona normalizada do maior lado, dividido pela aldosterona normalizada do menor lado, ela resulta num valor maior ou igual a 4. A nossa paciente ficou de 2,87, então uma paciente que teve produção bilateral da aldosterona. E o último questionamento seria se esse lado que produz mais, então o lado esquerdo de 0,66, ele é capaz de suprimir o lado contralateral, caso deu uma supressão de 0,2, que é positiva também, então o lado esquerdo é suprimido pelo lado direito. Então, o resultado do cateterismo da paciente é um hiperaldo bilateral assimétrico com uma maior produção à esquerda. O que se tem na literatura como tratamento do hiperaldo bilateral, que é bem consolidado, seria o tratamento medicamentoso, que é o tratamento disponível. Então, no paciente que faz o diagnóstico de hiperaldo primário e lateraliza no cateterismo, seria um tratamento cirúrgico, e no paciente que, então, tem cateterismo bilateral, é um paciente não candidato à cirurgia, é um paciente que é candidato ao tratamento de forma medicamentosa. E os objetivos desse tratamento, eles permanecem o mesmo. Então, reverter o excesso de aldosterona, normalizar a pressão arterial, melhorar ela, reduzindo, então, o número de antihipertensivos, normalizar o potássio sérico, melhorar a qualidade de vida e, principalmente, reduzir os eventos cardiovasculares. No tratamento do hiperaldo bilateral, a principal droga é a espironolactona, mas ambas as drogas, elas são antagonistas dos receptores mineralocorticoides. Elas agem no túbulo contorcido distal, mas principalmente no túbulo coletor, então impedindo a ligação da aldosterona no seu receptor e diminuindo, então, a sua atividade. A dose da espironolactona é proporcional à gravidade do hiperaldo. Então, essa dose varia de 50 a 400 miligramas e o principal efeito colateral são os efeitos antiandrogênicos dessa droga, como mastalgia e ginecomastia. O eplemenone, ele pode ser utilizado também, mas a sua eficácia é cerca de 60% a 70% da espironolactona, então é uma droga com um mecanismo de ação mais específico, então, no receptor, ele dá menos efeitos antiandrogênicos, mas em doses elevadas os pacientes também podem apresentar efeito antiandrogênico. E se hipercalemia, usando, então, um poupador de potássio, poderia lançar mão do uso de tiazídicos, furosemida ou até inibidor do SGLT2 como tratamento adjuvante. A espironolactona, quando utilizada, ela deve ser utilizada com o objetivo de normalizar a renina a longo prazo. Então, esse estudo foi visto que a hipertensão arterial essencial, ela tem um risco muito semelhante cardiovascular com o hiperaldo primário, quando tratado com espironolactona e com desbloqueio da renina. Já os pacientes com tratamento do hiperaldo primário, tratados com espiro, mas que não têm a renina supressa, eles têm um aumento do risco cardiovascular a longo prazo. Essa foi a última revisão sistemática, que saiu recente também, agora em 2025, que reuniu os estudos onde os pacientes foram tratados clinicamente para hiperaldo primário. Então, era a maioria pacientes com hiperaldo primário bilateral, onde eles objetivaram ver a relação entre o aumento do risco cardiovascular, risco renal e mortalidade por causas gerais, nos pacientes com renina supressa e nos pacientes com renina normalizada após o tratamento.
E o resultado foi que os pacientes com normalização da renina apresentam menos risco cardiovascular, principalmente a longo prazo. Essa é uma subanálise do estudo, onde os pacientes apresentam, então, menor risco cardiovascular a longo prazo, com tratamento maior ou igual a 5 anos, mas tem um estudo só, com menos de 5 anos, que fez essa análise que não teve relevância estatística. Não teve diferenças para desfechos renais e teve um estudo só que mostrou redução da mortalidade por causas gerais. Anteriormente, a gente também tinha o PASO, que era um dos critérios utilizados para o tratamento cirúrgico de hiperaldo primário, e recentemente também, agora em 2025, foi publicado o PAMO, que são critérios, então, dados pelo consenso, que visa, então, normalizar o que seria o tratamento do hiperaldo primário como resposta tanto no tratamento clínico quanto bioquímico desses pacientes. Todos são tratados aqui clinicamente. Então, dos critérios bioquímicos de cura do hiperaldo, seria a normalização da renina, uma renina maior do que 10, e correção da hipocalemia sem suplementação de potássio via oral. Os pacientes que apresentavam resposta parcial seriam pacientes com aumento da renina sem atingir normalização e correção da hipocalemia também sem suplementação. E os pacientes com critérios ausentes para a resposta bioquímica completa seriam ausentes para a resposta bioquímica, seriam pacientes com renina supressa ou hipocalemia persistente. Os pacientes que apresentam resposta clínica completa seriam aqueles pacientes que normalizam a pressão arterial, então a pressão arterial menor do que 14/9, sem outros antihipertensivos, podendo se usar o antagonista do receptor mineralocorticoide. Então, são pacientes que ficam só com tratamento específico para hiperaldo. Resposta parcial são os pacientes que aumentam maior do que 20, maior ou igual a 20 na pressão arterial sistólica, ou maior ou igual a 10 na pressão arterial diastólica, ou que mantém a mesma pressão, só que a gente consegue reduzir o número de drogas. E os pacientes que têm resposta ausente clínica, e os pacientes que continuam com a mesma dosagem de número de drogas, com a pressão igual ou pior. Então, esse consenso, ele reuniu os últimos estudos, cerca de 28 estudos, sobre o tratamento clínico de hiperaldo, e os pacientes que tiveram resposta clínica completa nesse estudo eram aqueles pacientes que apresentavam uma idade menor, então 50 versus 53, um menor tempo de duração da hipertensão, uma menor dose diária de hipertensão, uma melhor função renal, e uma menor prevalência de outras doenças associadas, como diabetes do tipo 2, ou lesões de órgão-alvo, como microalbuminúria ou hipertrofia ventricular esquerda. E os pacientes com resposta bioquímica completa foram aqueles pacientes que, no pré-tratamento, apresentavam uma renina mais elevada, uma aldosterona mais baixa, potássio mais alto e maior chance de resposta clínica em paralelo. E o índice de lateralização desses pacientes, em geral, foi menor ou igual a 4, que seria, então, do hiperaldosteronismo primário bilateral. Apesar de se ter, então, um tratamento estabelecido para o hiperaldo primário, apenas 10% dos pacientes atingiram tanto resposta clínica quanto bioquímica completas. Então, voltando para o nosso caso, essa paciente, com diagnóstico em 2019, ela foi acompanhada até 2023, com aumento do número de drogas. A espirulactona chegou a 400 miligramas no acompanhamento, na tentativa, então, de desbloquear a renina. E foi uma paciente que não teve renina supressa durante o acompanhamento. A pressão arterial também não normalizou e o potássio não apresentou hipocalemia durante o acompanhamento. Então, a paciente que manteve hipertensão arterial, ela não teve uma resposta clínica completa, nem bioquímica. Então, foi uma paciente candidata à adrenalectomia à esquerda, que era, no nosso cateterismo, ao lado da adrenal que mais produzia aldosterona. Então, o anátome patológico dessa paciente veio com presença de acentuada hiperplasia na camada glomerulosa. Na hematoxina e eosina, a gente não consegue ver presença de nódulos, mas na imunohistoquímica teve coloração, então, para a aldosterona sintase, que é a CYP11B2, nesses micronódulos, que são nódulos que só são vistos na imunohistoquímica, e no caso da nossa paciente ficou com uma histologia não clássica. Das histologias,
As duas histologias clássicas, então, são as primeiras, onde o paciente pode apresentar o aldosteronoma, que é um nódulo maior do que 1 centímetro, que ele é visível tanto no HE, e ele tem histologia clássica, tem o nódulo produtor de aldosterona, então, que é o nódulo também visível no HE, só que ele tem menos do que 1 centímetro. O micronódulo, que era no caso da nossa paciente classificado como não clássico, ele não é visto no HE, só na imunohistoquímica, e também tem a outra forma, hiperplasia difusa produtora de aldosterona, que também é uma forma não clássica. A diferença desses pacientes como forma não clássica e clássica, tem estudos já mostrando que o pós-operatório desses pacientes tendem a responder mais com a histologia clássica, tanto de forma resposta clínica quanto bioquímica. Então, após a adrenalectomia, então, que foi realizada aqui pelo pré-operatório, 6 meses e 12 meses. Foi uma paciente que apresentou uma resposta clínica parcial, mas ela manteve, então, o nalodipino além da espironolactona, e ela teve resposta bioquímica completa. Ela teve normalização da renina, uma redução da aldosterona, normalização da aldosterona, a relação aldosterona-renina, e não apresentava hipocalemia já antes, então ela também ficou com potássio normal depois. O que a gente tem, então, para evidenciar esse tratamento cirúrgico no hiperaldo primário, como foi o caso da nossa paciente, ainda é muito escasso na literatura. Temos 2 coortes principais que foram publicadas. A primeira foi essa de 2009, publicada em um único centro, cerca de 56 meses de acompanhamento, um N de 40 pacientes. Foi um estudo retrospectivo, onde os pacientes fizeram cateterismo, também guiaram a adrenalectomia pelo cateterismo, onde o maior lado, onde estava produzindo aldosterona, foi operado, mas foram pacientes que não usaram cortrosina na indução do cateterismo de veias adrenais. A indicação desses pacientes foi falha ou intolerância ao tratamento medicamentoso, presença de massa adrenal maior ou igual a 2,5 cm, ou própria preferência do paciente pelo tratamento cirúrgico. A resposta clínica desses pacientes teve cura da hipertensão, que nesse estudo considera, então, uma normalização da pressão, com pressão menor que 14/9, sem antihipertensivos, em cerca de 15% dos casos. Teve melhora da hipertensão, com melhores níveis de hipertensão, com redução também das medicações antihipertensivas, em cerca de 20% dos casos. E no pré-operatório, apenas 25% dos pacientes apresentavam pressão controlada despeito das medicações. E no pós-operatório, eles tiveram 65%, então, de pressão controlada nesses pacientes. E uma subanálise que eles fizeram, que esses pacientes que tiveram melhor resultado cirúrgico foram aqueles pacientes onde o pré-operatório apresentava função renal preservada. E o segundo estudo maior publicado, então, em 2022, também é uma coorte retrospectiva, mais multicêntrica, teve um N parecido de 56 pacientes, onde os pacientes foram analisados de 6 a 12 meses e alguns pacientes por mais de 12 meses. Esses centros não padronizaram também o uso da cortrosina, então alguns usaram, outros não. E a indicação para manejar cirurgicamente o caso de hiperaldo primário, nesse estudo, foi hipertensão resistente ou adenoma unilateral. Os pacientes de 6 a 12 meses tiveram benefício clínico completo e parcial em cerca de 81% dos casos unilaterais, em que a cirurgia foi feita unilateral, e 92% nos casos onde eles fizeram cirurgia bilateral. A bilateral não foi completa. O sucesso bioquímico foi completo em 65% dos casos que operaram unilateral e 85% dos casos que operaram bilateral. E eles compararam, então, tanto os pacientes que operaram o caso unilateral quanto bilateral, não teve diferença estatística. A gente vai abrir um pouquinho mais, então, essa segunda coorte. Então, foram 6 centros e 5 países, e os casos incluídos foram com índice de lateralização menor do que 4. 43 casos operaram a adrenalectomia unilateral, 13 casos fizeram a adrenalectomia total de um lado e parcial de outro, ou bilateral parcial de ambos os lados. Não teve nenhuma adrenalectomia bilateral total. O que eles consideraram, então, como critério clínico? Eles usaram o conceito anterior do caso, onde o critério clínico seria a resolução da hipertensão arterial sistêmica sem presença de antihipertensivos e nem uso da espironolactona.
Então, eles tiveram 19% dos casos de resposta clínica completa nas cirurgias bilaterais, 46% nas cirurgias bilaterais, e apesar dos números serem maiores dos casos bilaterais, isso não teve relevância estatística comparando os casos de unilateral com cirurgia bilateral. E teve resposta bioquímica completa na cirurgia unilateral, 65%, e na cirurgia bilateral, 85%. E a resposta bioquímica que eles consideram seria a normalização da renina e normalização da aldosterona sobre a renina, e também a normalização do potássio sérico sem suplementação. Então, eles tiveram taxas altas. Isso também se manteve nos 12 meses de acompanhamento, por mais de 12 meses, também se manteve mais ou menos a mesma prevalência. Então, eu vou apresentar agora um pouquinho sobre o meu TCC, que também foi submetido como tese de mestrado, orientado pelo Dr. Márcio, que se intitula, então, Impacto da Adrenalectomia nos pacientes com hiperaldosteronismo primário bilateral. O objetivo desse estudo foi de avaliar o benefício da adrenalectomia guiada pelo cateterismo de veias adrenais no desfecho clínico e bioquímico dos pacientes com hiperaldo primário. Foi um projeto aprovado pelo Comitê de Ética e pela Plataforma Brasil. E os critérios de inclusão, então, foram os pacientes com hiperaldo primário, os casos bilaterais confirmados pelo cateterismo, onde apresentavam lateralização menor do que 4. E a adrenalectomia foi guiada por esse índice de lateralização. De indicação cirúrgica, foram pacientes com hipertensão arterial resistente, ausência de desbloqueio da renina, apesar do tratamento clínico, e com secreção de cortisol e alteração uni ou bilateral na tomografia. E os critérios de exclusão, então, foi o prontuário médico incompleto, onde a análise estatística não daria para ser feita. Os desfechos estão sendo avaliados de 6 a 12 meses no pós-operatório, onde é dosada a renina, a aldosterona, verificada a pressão arterial sistólica e diastólica do paciente, e o número de antihipertensivos usados, e a gente usou a padronização, então, da OMS para o número de antihipertensivos, da dose total diária do antihipertensivo. E foi comparada também a dose do antagonismo do receptor mineral-corticoide, tanto no pré-operatório quanto no pós. Visto que são pacientes que podem ser que não curem da hipertensão. Então, de 420 pacientes com hiperaldo primário, na nossa instituição, 195 realizaram cateterismo de veias adrenais, onde 109 dos pacientes lateralizaram o cateterismo e ficaram com o hiperaldo primário, primário unilateral. 86 pacientes ficaram com o hiperaldo bilateral, onde 13 pacientes realizaram a adrenalectomia unilateral e 7 pacientes realizaram a adrenalectomia unilateral, mas subtotal contralateral. Então, da tabela 1 do trabalho, as características basais dos pacientes, metade eram pacientes do sexo feminino, a média do diagnóstico da idade era de 54,6, o IMC de 30,2, 60% dos pacientes apresentavam hipertensão arterial resistente no pré-operatório, 20% dos pacientes apresentavam MACE antes também no pré-operatório, e a dose total diária era de 7,27. Desses pacientes, 65% dos pacientes apresentavam hipocalemia no diagnóstico, a média da aldosterona era de 28,6, a média da renina de 5, a razão aldosterona-renina de 6,1, a tomografia das adrenais, em 20% dos casos era normal e 40% dos casos apresentavam alteração unilateral e 40% dos outros casos os pacientes apresentaram lesões bilaterais. E um dado interessante é que a concentração de cortisol foi presente em quase 60% desses pacientes. Então, os resultados parciais do nosso estudo, a evolução da renina, então, no pré-operatório para o pós-operatório 6 e 12 meses, foi feito no N pequeno ainda de pacientes, então, pré-operatório de 15, 6 meses, 10 pacientes, e 12 meses, 6 pacientes, que alguns pacientes ainda estão tendo resultados para analisar. A gente consegue inferir, então, que teve um aumento da renina no pré-operatório para o pós-operatório 12 meses, com relevância estatística, apesar ainda dessa mediana estar de 6,3
da renina no pós-operatório de 12 meses. A aldosterona teve redução também, apresentando um P significativo, onde a pré-cirurgia tinha uma mediana de 21,5 e em 12 meses 9,3, tendo uma redução, então, dos níveis de aldosterona no pré-operatório, no pós-operatório 6 e 12 meses. E a dose total diária dos antipertensivos também reduziu. Então, no pré-operatório, para o pós-operatório 6 meses e 12 meses, também com relevância estatística. Então, as conclusões dessa aula é que o hiperaldo primário é a forma mais prevalente da doença, o hiperaldo primário bilateral é a forma mais prevalente, correspondendo a aproximadamente 2/3 dos casos. O tratamento padrão, ele é farmacológico, porém as taxas de resposta clínica e bioquímica, elas permanecem modestas, indicando um controle apenas parcial dessa condição. A persistência da ativação dos receptores mineralocorticoides, acompanhada pela supressão da renina, explica por que esses pacientes mantêm, então, risco cardiovascular e renal, mesmo sob terapia medicamentosa. A adrenalectomia unilateral subtotal, ela tem sido associada a uma melhora bioquímica significativa com redução expressiva dos níveis de aldosterona. E, além disso, a adrenalectomia em pacientes com hiperaldo primário bilateral promove a melhora clínica relevante, com diminuição do número e dose dos antipertensivos, assim como melhora no controle pressórico. Então, o nosso estudo recentemente foi, a gente convidou alguns outros centros para fazer parte do nosso estudo, tornando um estudo multicêntrico, internacional, que vai ser desenvolvido a partir do ano que vem. Então, eu gostaria de agradecer aos pacientes do Complexo HC, que desde a clínicas foram um meio de aprendizado muito importante. Agradecer ao Dr. Maxson pela paciência e desde o TCC para me ensinar tanto a tese de mestrado quanto essa aula. Agradecer aos preceptores e ex-preceptores, agradecer os meus R+, meus R iguais, meus R menos, em especial o Breno, que me ajudou com a minha análise estatística, e agradecer minha família. Nós temos aqui uma primeira pergunta da Cândida. Você pode falar, Cândida? Porque você me ouve? Então, primeiro, parabéns a você, ao Max, e toda essa história que se desenvolveu aí no geral. Eu queria que você dissesse assim, que não existe influência da secreção leve do cortisol nos dados do seu cateterismo. E quando você, por exemplo, você operou esses pacientes e eles fizeram insuficiência adrenal, o cortisol estava junto no meio, estava lateralizado, como estava, e se em algum momento você teve um caso em que você tinha uma síndrome de Cushing evidente com hiperaldo grave, não só o NAMS. Vou começar pela última, que é que eu lembro mais. Não tinha nenhum paciente com Cushing clínico mesmo. Os pacientes, a maioria também fizeram para CYP11B1, né, que seria do cortisol, a maioria dos pacientes fizeram, que a gente não trouxe ainda essa análise. Se eles desenvolveram insuficiência adrenal dos 20 pacientes, a gente não trouxe aqui também, mas eu acho que 2 desenvolveram parcial, mas ao longo prazo eles resolveram, não precisaram de tratamento com hidrocortisona. E no cateterismo foram pacientes que também fizeram com metanefinas, não todos, mas justamente por isso, para fazer essa diferenciação com a secreção autônoma de cortisol. E o cortisol ficou lateralizado pela metanefrina também nesses pacientes. Mas para o mesmo lado, assim, a grande maioria, ou para o contralateral? Se ele desenvolveu insuficiência adrenal, provavelmente estava no mesmo nódulo que você operou, né? Então a gente pode fazer essa análise também, eu acho que isso é importante. Tá, obrigada. Parabéns. Posso complementar essa... Dos pacientes com hiperaldo, com secreção de cortisol, na verdade, os dados maiores são da tese do Eduardo, que nós temos em toda a coorte de pacientes com hiperaldo bilateral
o hiperaldo geral, 30% de consecreção com cortisol. E desses pacientes que têm consecreção com cortisol, em 30% dos casos, a secreção de aldosterona e do cortisol não é da mesma lesão, e aí a dosagem, a lateralização pelo cortisol é falseada e precisa dosar pela metanefrina, né? Mas a Larissa tem alguns casos que a indicação não foi de secreção de cortisol. Mas os que têm consecreção de cortisol, aí precisaria levantar desses casos, mas tem alguns que tinham hiperaldo bilateral e um adenoma que só secretava cortisol. Aí esse paciente pode ter feito insuficiência adrenal no pós-operatório. A CP11B1 ela não é muito boa para você afirmar que aquela lesão produz cortisol, porque ela é meio difusamente expressa, ela não é tão específica como a CP11B2. Nós temos aqui uma pergunta no chat, Jéssica Melim, que ela agradece a sua aula pela excelente revisão e pergunta se existe algum valor de aldosterona que seja baixo o suficiente para descartar hiperaldo, mesmo com a RP estando supressa. Eu não acho que posso descartar, até os estudos mais recentes estão tentando ver se pacientes com, apesar da aldosterona não estando alta, o que a renina supressa a longo prazo pode ter risco cardiovascular, mas no consenso ele traz uma baixa probabilidade, a aldosterona medida menor do que 11, seria baixa probabilidade, mas não descarta o hiperaldo primário. Temos alguma pergunta? Então, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro, eu vi que é muito complexo, né? Eu não faço mais consultório, estou me tornando cada vez mais especialista na terapia regenerativa. Então, minha pergunta para você é: tem já a previsão de ter alguma coisa do tipo algoritmo, fluxograma, para que as pessoas possam acessar esse tipo de workflow? E como é uma coisa que ainda é rara, como que são captados esses pacientes para virem para o HC? Existe um cross, médico que entra em contato, como que é isso de esses pacientes que estão na comunidade, na população, chegarem aqui? No último congresso, um dos palestrantes cardiologistas apresentou um aplicativo para colocar a maior probabilidade de hiperaldo ou não. Não sei qual que é a validação que tem esse aplicativo, mas colocando o valor da aldosterona, renina e potássio, ele daria a probabilidade do hiperaldo. Não sei qual seria a validação disso. E dos pacientes com hiperaldo primário, eu acho que o que a gente ainda carece muito é de assistência para esses pacientes mesmo, né? Tanto de estar no HC, realmente a gente tem um cateterismo de vias adrenais com disponibilidade, os pacientes, eles são privilegiados por essa parte, mas realmente, tanto no particular quanto no SUS, ainda é algo que a gente ainda tem escassez, na verdade, de recursos, porque os pacientes com diagnóstico de hiperaldo que não preenchem, então, aquelas características do hiperaldo grave, que conseguiriam ir para o tratamento cirúrgico direto, eles necessitam de cateterismo de veias adrenais para saber se é lateralizado ou não a secreção de hiperaldo. Então, são pacientes que ainda realmente carecem ainda do cuidado para hiperaldo primário. Vou aproveitar essa questão de, enfim, saber a sua opinião, como você enxerga, então, essa meia triagem universal, né? Quando eu vi esse consenso para países em desenvolvimento, eu acho ainda complexo, que não é uma doença, na verdade, comum, se pegar a grande população de hipertenso, chega semanalmente para o Madison, sei lá, 5 pacientes por semana, quando eu fazia a triagem, que tem tudo em conta, tem uma reprimida gigantesca. E aí eu vejo esse consenso e falo, como, enfim, o sistema vai, enfim, abarcar isso. Eu queria saber a opinião, se talvez tenha conversado com o Madison pode comentar. Vou parafrasear o Madison aí também do congresso, que acho que realmente, então, é um recurso escasso, assim, não, a gente tem
pelo guideline, esse rastreio teria que ser para todos os pacientes com hiperálamo, mas talvez se a gente só dosasse a renina desses pacientes, estando supressa, a espironolactona entrasse como primeira linha de tratamento, talvez são pacientes que já se beneficiariam do tratamento de hiperálamo. Então, mesmo em centros onde não se tem o cateterismo de veias adrenais, a espironolactona usada em doses otimizadas, desbloqueando a renina, a longo prazo melhoraria o risco cardiovascular. Então, acho que esse seria o ponto, principalmente nos locais onde não se tem esse recurso. Eu tenho mais uma pergunta que eu pensei, já tive a questão da hipocalemia, pensando, né, que você vê pacientes muito graves, que também estavam com drogas que né, teoricamente sustentam isso, mas vocês veem uma correlação clara da hipocalemia com a gravidade, assim, de forma consistente? E por que alguns pacientes fazem mais hipocalemia que outros? Tem isso na literatura? O que realmente os estudos trazem, os pacientes com potássio maior no pré-operatório ou no pré-tratamento clínico são pacientes que tendem a responder melhor no pós-tratamento. Não sei se tem uma diferença realmente dentre esses pacientes, por que alguns fazem hipocalemia e outros não fazem, mas está associado a um maior risco realmente desse paciente não responder à terapia. E no caso da nossa paciente, por exemplo, ela é algo muito grave, né, que não apresentava hipocalemia até antes dos poupadores de potássio, né, serem usados. É interessante, né, que essa correlação, que ela não, Alguns que ela não consegue manter o potássio de alguma forma, né? Mas uma pergunta aqui, eu queria saber se posso fazer essa. Então, aqui nós temos uma pergunta do Leonardo Tavares. Ele parabeniza você, Márcio, pela excelente apresentação e gostaria de uma opinião de vocês. Recentemente, temos algumas publicações sobre valores de lateralização. Sugestões de valores inferiores a 4. Na casuística de vocês, os pacientes com boa resposta cirúrgica à adrenalectomia seguiram este racional? Isso, todos os pacientes, na verdade, foram com a lateralização menor ou igual a 4, então, os casos bilaterais, mas a gente não fez essa subanálise para depender do quanto deu realmente a lateralização, se esse paciente responde ou não, acho que é uma análise interessante para ser feita mesmo. Parabéns, Larissa. Eu acho que é um assunto bem interessante. Eu falando especificamente do TCC, nós avaliarmos o impacto da adrenalectomia, principalmente unilateral, nesses casos de hipertensão mais resistente, refratário. Logicamente, para a gente fazer subanálise do hiperaldo bilateral, se o nível da lateralização menor que 4 interfere no resultado, a gente precisa de um N maior, né? Por isso que a gente propôs esse estudo cêntrico. E em relação às perguntas, né, acho que a primeira pergunta que foi feita no chat sobre a renina suprimida é que hoje a gente já sabe que a renina suprimida em indivíduos normotensos com valor de aldosterona normal é um preditor independente de risco cardiovascular. Então, indivíduos normotensos com renina suprimida e aldosterona normal têm maior chance de eventos cardiovasculares maiores. Então, esses pacientes que têm renina suprimida com aldosterona baixa, que antes eram os hipertensos com renina suprimida, hoje a gente considera um espectro de aldosteronismo, e que o consenso considera os vários que são hipertensos, tratá-los. É lógico que a gente tratar com espironolactona em dose baixa, mas nós não temos ainda evidência de que o tratamento dos pacientes com renina suprimida e aldosterona baixa vai reverter o risco cardiovascular aumentado. Mas que eles têm risco cardiovascular aumentado, isso não tem a menor dúvida. Em relação ao rastreio do hiperaldo para todos os hipertensos, tem 3 estudos de farmacoeconomia da Austrália, Japão e China, porque eles têm um custo bem estimado do quanto custa um paciente com hiperaldo não tratado e todas as suas complicações cardiovasculares. E você rastrear todos os hipertensos, você gera uma economia significativa do quanto custa um paciente hipertenso ao longo da vida do sistema de saúde. Então, que existe custo-efetividade de rastrear todos os hipertensos, acho que não há dúvida.
Acho que o problema é que no Sistema Único de Saúde do Brasil nós não temos condições de fazer esse rastreamento, porque não tem kits, laboratório de aldosterona e vinil. Então, com certeza, nós ainda precisamos continuar priorizando o rastreio, porque não, o sistema de saúde público não abarcaria, né? E outra coisa só, né, que a Lu comentou, que você perguntou que como vinham os pacientes, considerando que é uma doença rara, na verdade é uma doença muito frequente, é praticamente uma pandemia de pacientes, e nós não temos nem condições de absorver, né? Essas calculadoras, né, eu não conheço esse trabalho que foi apresentado que a Larissa falou, mas o que nós estamos querendo, existem alguns estudos de machine learning para diagnóstico de hiperaldo e lateralização. Agora, no TCC do Breno, nós vamos validar esses 3 estudos, acho que são 3 de machine learning, e ver se a gente propõe alguma coisa diferente, mas com o objetivo principalmente de definir a lateralização. Acho que é muito complicado, porque para você fazer uma ferramenta para diagnóstico, você precisa de ter pacientes hipertensos, no quais o diagnóstico foi descartado e que você precisaria suspender as drogas. E nós temos tanto paciente com hiperaldo que a nossa taxa de confirmação do diagnóstico de hiperaldo dos pacientes que são encaminhados para a nossa clínica é mais de 95%. Então, a gente tem uma clínica de pacientes praticamente sem, no qual a taxa que nós descartamos do hiperaldo é baixíssima. Então, o nosso foco do machine learning vai ser mais para diferenciar hiperaldo bilateral e unilateral e ajudar os serviços que não têm cateterismo para tentar definir o tratamento. Perfeito, Márcia. Exatamente isso que eu queria ouvir. Porque aqui tem cateterismo fora daqui não é excelência. Então, essa proposta, eu acho que realmente vai ajudar muito a comunidade, né? Quando terminar, perfeito. Alguém tem mais algum comentário, pergunta? Acho que não. Aqui também não tem, então faltam 3 minutos para encerrar. Eu acho que podemos encerrar. Quero dar os parabéns para você, Larissa, pela sua dedicação, pela excelente orientação aí, e que dê muito frutos para vocês, e que isso possa se tornar, retornar à comunidade, né? Porque a gente está aqui no HC, está num oásis, mas as pessoas lá fora não têm acesso a tudo isso, né? Então, eu fico muito feliz e parabenizo vocês. Dessa forma, nós encerramos e eu vou passar a palavra para a Maria Luísa e para ela também. Só bom dia. Cláudio. É uma demanda urgente que a gente tem da pós-graduação, porque a CAPES vai fazer um censo no ano que vem, que a gente vai começar a responder todos os docentes do programa que orientam, alguns talvez ainda que já não orientam, mas que ainda estão na plataforma CAPES, como a Adelaide, mas talvez tenham que responder também. Todos os docentes, todos os discentes, todos os pós-docs. Só que antes desse censo começar, que vai ser dia 19 de novembro, todo mundo precisa atualizar os dados na plataforma Sucupira. E isso é feito, eu mandei, vocês vão receber todos um e-mail, onde vocês têm que entrar, é pela plataforma Gov.br, quase todo mundo já tem a senha para isso. Isso precisa ser preenchido até segunda-feira. Tá? Então, assim, estamos todos muito desesperados, porque se a gente não faz isso, e 95% das pessoas não preenchem, o programa de pós-graduação vai ter sanções. Inclusive, pouco de dinheiro que a gente já recebe pode desaparecer. Então, eu imploro para vocês fazerem, tá? Não é nem peço, eu imploro que todos respondam. Vocês vão receber e-mail. Obrigada. E aí, eu já continuo aqui, porque a pós-graduação é muito necessária.
É melhor, se eu vai, eu